tô um pouquinho nervoso, só de ficar aqui. Normalmente eu fico aqui no cantinho, né? Atrás do pedestal. Bom, vamos começar mais um culto. Agradecer a Deus porque Ele nos trouxe até aqui, mais um sábado, final do mês, final de outubro. A gente já está finalizando o ano também. Então, impressionantemente, o sol se levantou todas as manhãs, os dias passaram e Deus tem cuidado de nós. Nos trouxe aqui hoje também. Vamos pedir para que Deus traga em segurança aqueles que estão no caminho e aqueles que estão assistindo também no culto. Tá? O meu pai me passou alguns louvores, ele que é o pregador hoje, vou dar um pequeno spoiler, de algum tema que ele ia falar, da Igreja de Atos. Então a gente vai cantar bastante sobre esse espírito de comunidade. E não só louvores de gratidão, mas também um pedido que Deus traga a sua unidade para nós, em amor, entre nossos irmãos de sangue. Sabemos que temos muitos laços sanguíneos aqui, mas também aos nossos irmãos espirituais, que não deixa de ser laços de sangue, o sangue do próprio Jesus, tá bom? Então, vamos iniciar com a canção do Diamanso. A gente está preparando já tem um tempo, ele ainda não chegou, mas a gente vai fazer questão de chegar até ele e de mostrar essa canção. Vamos ficar de pé? Pode cantar.
oração. Pedir para a Mila colocar os dados da comunidade aqui na projeção. E também um momento da gente colocar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas intercessões e agradecimentos também. Então, se algum dos irmãos quiser, pode sentir à vontade, tá? Para a gente colocar alguns pedidos para a gente orar. Queria falar. Tem uma amiga minha que ela pediu oração hoje de manhã pela avó dela. A avó dela se chama Zenaide e ela teve um diagnóstico bem ruim de câncer de útero, estômago, hepatite C e sífilis. Tudo isso. E aí ela estava bem triste e pediu para colocar nas orações da igreja e nas minhas. É Zenaide o nome dela. Eu queria pedir se o Elcio puder vir aqui para orar, interceder por todos nós, por esses pedidos de cura, de questões de saúde, de doença, e também pela nossa cidade, lembrando que amanhã tem eleições, né? Que Deus dê sabedoria a qualquer um que governe essa cidade pelos próximos 4 anos, porque é necessário que eles sejam usados por Deus de alguma maneira. Vamos orar então.
Deus, nosso bom Pai, nós agradecemos a Ti por tantas bênçãos que recebemos. Nosso coração é cheio de gratidão pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo que o Guilherme falou, mais uma semana que passou e fomos guardados, fomos abençoados, fomos sustentados. A Tua mão poderosa esteve sobre nós, e predominantemente todos ficaram bem. Alguns sofreram alguns impasses, mas, Senhor, a nossa confiança continua em Ti, sabendo que tudo está no Seu controle e mesmo os percalços que houveram, Senhor Deus, todos eles serão resolvidos. E nós pedimos a Deus, então, que essa confiança em Ti, no Teu amor, esteja cada vez mais forte dentro dos nossos corações. Te agradecemos, meu Deus, porque fomos guardados acima de tudo. Pedimos a Deus agora pelos irmãos que foram citados, os amigos que foram lembrados, tantas doenças complicadas, meu Deus, que aos nossos olhos parecem causas impossíveis, mas, Pai, a gente canta, a gente acredita, nós temos fé no Teu poder, que é superior a tudo isso, que as coisas que são impossíveis para nós, para Ti, são muito simples. Então nós pedimos na simplicidade que Tu quiseres operar, Senhor Deus, que venhas curar, que venhas, meu Deus, trazer as respostas, meu Deus, que estão sendo buscadas, que venha alcançar todos esses corações, meu Deus, dessas pessoas que foram lembradas. Pai querido, pedimos que o Teu doce Espírito esteja agindo para curar, para lembrar, para confortar. Pedimos, ó Deus, que nesse momento Teu doce Espírito esteja passando aonde essas pessoas estão, todas elas, alcance-as, meu Deus, abrace-as agora. Ó Senhor, pedimos que nosso senso de propósito, nosso senso de missão esteja, Senhor Deus, cada vez mais aguçado para que a gente perceba quem está ao nosso redor, quem está precisando de ajuda, e que a gente se proponha e que a gente consiga fazer isso. Senhor, pedimos que o Teu doce Espírito esteja nos lembrando as coisas importantes que a gente precisa lembrar. Pedimos, ó Deus poderoso, que nesta tarde, nessa noite, Senhor Deus, nós sejamos todos renovados e com o nosso senso de propósito também renovados diante de Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, perdão de todas as falhas que a gente comete. Pedimos, ó Deus, a Tua ajuda para que a gente não as cometa mais. E pedimos, ó Deus, que o Teu Evangelho seja cantado, vivido, compartilhado por todos nós. Por tudo isso, Senhor Deus, pelas curas que nós pedimos, nós já Te agradecemos. Pelos livramentos que nós pedimos, nós já Te agradecemos. Pela nossa cidade, pelo nosso país, que a gente pede por eles, meu Deus, por todos que estão aqui, Senhor Deus, por todos que estamos aqui. Clamamos a Ti, pedimos, meu Deus, dias melhores, dias de salvação, dias de melhor cidadania, dias de respeito, dias de mais segurança. Pai, pedimos a Ti a Sua interferência em todos os meios, em todas as instâncias, para que essas coisas comecem a acontecer e que a gente seja parte disso. Que nós sejamos braços Teus nesses processos todos, ó Deus. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Há uns dias atrás, a Paty colocou no grupo de estudo um vídeo de um ator, acho que é Pedro Cardoso o nome, né? Que ele faz um questionamento sobre exatamente em que exatamente a morte de Jesus nos salva e nos redime, né? E eu fiquei pensando nesse vídeo, nesse questionamento. Eu escrevi uma pequena reflexão, mas
Depois eu compartilho no grupo. Eu queria só ler um trecho da carta de Colossenses, que acho que a própria força do texto responde um pouco dessa questão. E é um trecho que a gente vai cantar em seguida, tá? Um louvor novo que a gente queria apresentar para a comunidade. Eu não combinei com a Mila, mas é Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 23. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Lembrem da canção
Graça e paz, irmãos. Como dizem por aí, quando a gente fala tudo bem, às vezes a gente fala tudo é muita coisa. A vida em comunidade tem dessas também, né? A gente tem alegrias como ver... Cadê o Jadão? Saiu, foi socorrer a molecada? Ver o Jader aqui, ver a Jéssica. Meu amigo veio, o Daniel? Daniel agora é intelectual, usa óculos. Então, a graça. Olha lá ele. Tudo bom, Daniel? Beleza, cara? E tudo palmeirense ainda. É, tudo uma maravilha, essa família. A Olga, de volta à nossa casa. O Vinícius, que veio nos abraçar, que acho que foi para lá, não sei onde está. Alegria, porque Deus nos trouxe em paz o Eio, que está entre nós ali, o noivo da Alana. E a gente tem gratidão a Deus pela vida dele. A gente tem gratidão pela vida do Diamanso, né, Diamanso? Tá tudo firme aí, irmão? Então tá bom. Você perdeu os meninos cantando a canção que você escreveu. Eu quase cometi o pecado de dizer que ficou tão bom, cara, que... quase que eu falei isso. Brincadeira, Diamanso. A gente ama ouvir você cantar. Mas acho que no final eles vão cantar. Em gratidão a Deus. Bom ver o Beto, a Natália. Gostaram da peça de teatro? Então tá bom. Deus abençoe vocês. Tem mais gratidão aqui que eu tô tentando lembrar. Mas a gente tem também os momentos de lutas, né? E aí é a hora que a gente fica um pouquinho mais contristado pelos irmãos que estão passando por lutas, vivendo lutas. E a gente tem que ficar mesmo, porque nós somos um corpo, somos corpo, né? Então, todo mundo é pedaço de todo mundo aqui. E a ideia de Jesus é essa, que a alegria ou tristeza que a gente não passe sozinho. Né? Às vezes até tem as intercessões, eu fico pensando assim, nossa, será que alguém que nos visita fala assim, caramba, esse povo aí, quanta coisa, quanta luta, né? Quanta dificuldade, é assim mesmo. Porque Jesus nos chama para nós nos importarmos. O Guilherme disse que eu tinha pedido algumas canções sobre essa questão de Atos. E o Erlon não está aí, mas eu gosto muito de algumas lembranças que o Erlon faz ao nosso coração, né? Quando ele trabalhou aquela ideia de que o novo não era tão novo assim. E eu estou pensando um pouco também no pastor Jair, do seminário, que tanto nos abençoou, que dizia que a sociedade ela precisa de uma resposta de Deus, da igreja. Constantemente ela precisa de uma resposta da igreja e de Deus. Por isso que a ideia é que o cristão ele andasse com a Bíblia numa mão e um jornal na outra. Respostas para os dias de hoje. E respostas para os dias de hoje, por incrível que pareça, não são novas respostas, como o Erlon poderia nos fazer pensar. E eu acho importante enfatizar isso numa época em que, de tanto buscar novidades, tanto buscar coisas novas, a gente esquece das respostas simples, verdadeiras e que dão sustentação para a nossa vida. Essa semana até tive uma conversa com uma querida que ela é funcionária de uma grande companhia aérea. E a dúvida dela era se ela aceitava o desafio para um cargo maior do que o dela, e ela já está num cargo bom. E ela falou, Tom, eu estou com medo de estar acomodada, porque meu cargo está bom, faço bem o meu trabalho, as pessoas gostam, a minha família... Eu tenho tempo para a minha família, coisa rara, né? Dentro de uma empresa. Às vezes você tem que... Tenho tempo para a minha família, tenho tempo para acompanhar o meu filho na formação dele, tenho tempo para um monte de coisa boa. Só que talvez eu esteja acomodado. Eu falei, talvez você não esteja acomodada, talvez você esteja confortável. E é natural que o ser humano busque estar confortável.
Mas ela falou, só que eu não estou querendo, eu estou me achando estranho de aceitar algo assim. Que é, por que eu vou abrir mão de tudo isso? E falei, tudo isso o quê? Família. Tempo com as pessoas. Eu falei, então você entendeu o que tem valor na sua vida. Coisa simples. Coisa simples. E a resposta para nós, que as Escrituras continuam dando, estão nas coisas simples. Nas coisas que estão diante dos nossos olhos, mas nós gostamos da miserável novidade, sendo que a gente nem degustou direito as coisas que estão diante de nós e que são simples e que dão sabor à vida. Então, lembrando do pastor Jair, lembrando do Erlon, lembrando de tantos irmãos que pregam coisas tão preciosas aqui, eu queria compartilhar com vocês algo que tem a ver com a nossa vida de comunidade. E que penso ser, pelo menos para o meu coração, e quando a gente conversou com os jovens, é uma resposta para os nossos tempos de hoje, para as nossas angústias, para as nossas ansiedades no topo. E eu oro a Deus, oro, Senhor, a Ti, para não atrapalhar aquilo que o Senhor quiser comunicar aos corações. Oro também para que os ouvidos não sejam roubados em nenhuma palavra que o Senhor tenha para cada um. E, Senhor, todos nós aqui já sabemos que podemos falar, podemos ler, mas não podemos transformar as vidas e, às vezes, nem as circunstâncias. Mas o Senhor pode transformar as vidas e o Senhor pode transformar as circunstâncias. Então, nessa hora, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para falar dentro e fora daquilo que estiver sendo falado aqui. E que Jesus seja honrado, porque Ele é o Senhor dessa comunidade, Ele é o Senhor das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Tem 2 eventos que são marcantes na história da humanidade. Um deles, que está em Gênesis 11, é Babel, ou Babel, a Torre de Babel. Eu queria que a Mila colocasse um texto para a gente... Pode ser, Mila? Isso. No mundo todo havia apenas uma língua, um idioma, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, queimá-los bem, porque eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, e assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A gente às vezes ouve essas ideias, né, de vamos construir um prédio de 5 quilômetros para que a nossa cidade, para que não sei o que lá, essas coisas que a gente faz. Coitado dos urbanistas que quando veem essas coisas malucas ficam pensando, o que esses caras querem fazer, né? E eles, não é uma ideia nova. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Imagina, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e vamos confundir a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Ok? Esse é um evento. Todo mundo falando a mesma língua, do mesmo modo, o mesmo idioma. A gente não teria dificuldade de entender o turco que o Eyüp fala. Ele não teria dificuldade com a nossa língua portuguesa, que está fazendo ele sofrer um pouquinho. As pessoas
talvez não tenham noção, em termos de história, de quando essa confusão toda começou. Mas a Bíblia diz, a Bíblia responde, essa confusão toda começou com o próprio ser humano, com motivações erradas no coração. Então, vamos entender uma coisa. Aqui os homens falam uma só linguagem, de um só modo, e eles têm uma motivação, que é construir algo, não que faça eles terem mais acesso e se relacionarem melhor com Deus, mas é que faça que eles sejam famosos e poderosos. É uma unidade com motivações erradas. Unidades com motivações erradas faz com que Deus diga, haja confusão. Que haja confusão. Bavel, que haja confusão. Porque motivações erradas nunca constroem nada que preste ou que leve a algum lugar. E Deus, que já estava ali acompanhando a história deles e percebendo, falou, vamos interromper esse negócio aqui. Confusão, dispersão, e a história vai continuar. E ao longo da história você sabe que não só os idiomas foram diferentes, mas as pessoas passaram a se tratar de forma diferente, passaram a se qualificar de maneira desigual e a construir todo tipo de injustiça social, às vezes baseado num idioma. Eu nunca esqueço um consultor, quem trabalha em empresa sabe a alegria que é, às vezes, receber aqueles consultores que chegam na empresa com uma receita extremamente simples, né, Lala? Fala assim, ó, corta 10 aqui, resolve 5 ali, tá tudo certo, vai funcionar, Elcio. As facilidades de... O Hamilton passou por várias empresas e chegou um consultor desse, americano, na empresa, nada contra os americanos, são nossos irmãos, seres humanos, mas ele tinha 2 moedas que fazia ele afirmar que ele e a população dele eram superiores ao mundo inteiro. Ele falava, nós temos o dólar e nós falamos inglês. Então ele usava o idioma dele como item que dava para ele uma qualificação superior em relação aos outros seres humanos. Então, é fácil demais a gente pegar características e utilizar elas para gerar desigualdade, para gerar diferenças, para gerar um monte de coisa. E é essa confusão que Babel traz, e a história humana traz e vem. Só que isso nunca esteve no plano original de Deus, que é a confusão, que é a divisão, que é a injustiça, que é a desigualdade. Isso é coisa nossa, isso é coisa mundana, isso é coisa dos sistemas econômicos, políticos e tudo. Isso é coisa nossa. Coisa nossa. E se você achar que não, que isso é coisa de Deus, eu quero dizer que você precisa reler a Bíblia. Porque o nosso Deus é um Deus que vê a humanidade, que vê a criação. O nosso Deus não categoriza as coisas como nós fazemos. Não classifica da mesma forma. Porque nós classificamos para discriminar. Diferente de Aristóteles, até que a ideia dele era classificar para compreender. Nós classificamos para discriminar. E tudo isso vem nessa confusão aí, nesse bojo de Babel. Passando a história, Jesus Cristo vem, como Filipenses 2 disse, ele veste a carne humana, ele vem para ser gente como gente é, e principalmente para nos mostrar como gente deve ser, que é uma frase muito especial que o Ari sempre usa, que Jesus veio nos ensinar como é que gente deve ser. E Jesus passa o tempo ensinando isso para o pessoal, só que os próprios discípulos de Jesus, eles faziam diferença. Faziam diferença. E não somente isso, os discípulos de Jesus, eles tinham uma ideia errada que nós às vezes temos ainda. Que nós confundimos política de reino de Deus com política do mundo. Ué, mas o reino de Deus tem política? Claro que o reino de Deus é um reino político, gente. É um reino político.
Porque a política, além de uma arte, uma ciência, é um tipo de conhecimento e é uma ferramenta. Só que em Deus ela é plena e perfeita. No nosso meio, a gente já sabe o que vira. Por isso também, ninguém aqui nessa comunidade, eu acredito, tem mais a ingenuidade de achar que governantes humanos aqui vão resolver os problemas todos da Terra. Não se iluda, exerça a sua cidadania, mas aprenda muito mais sobre o que é a política do reino de Deus, que pode mudar a sua perspectiva de vida e o do seu entorno, do que ficar enfiado em ideologias humanas ou rotulando pessoas e dizendo isso não presta porque é de uma ala, do outra ala e tudo mais. Querido, olha seja cristocêntrico, balize os seus valores naquilo que tem a ver com o reino de Deus, seja de A, de B ou C, porque cada um às vezes faz um pouquinho só. Quem fizer um pouco mais, beleza, ótimo, glória a Deus. Mas não seja ingênuo. E não só não seja ingênuo, como também não terceirize para governantes fazer aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Que é amar o nosso semelhante e não tratá-lo como um ser inferior e isolado de nós. Mas a gente não conseguia. Os discípulos não conseguiam, até que chega um determinado momento que Jesus já tinha ensinado várias coisas e vai ocorrer o segundo evento. Jesus foi levado à cruz, morreu, ressuscitou, e estava com os discípulos, e aí Atos 1 vai dizer o quê? Que quando Jesus, após a ressurreição, estava com os discípulos, numa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João mergulhou vocês em água. Presta atenção no termo mergulhou, que é uma outra coisa que a gente fica brigando por bobagem. João batizou com água. Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Batismas, imersão. Ah, você é batizado no Espírito Santo? Você é batizado no Espírito Santo? Você é batizado no Espírito Santo? Por quê? Se você faz isso, Você é mergulhado no Espírito Santo? Pode ser que você tenha algumas ferramentas que Deus te deu. Ou pode ser que você tenha outras. Mas Jesus está falando de algo... Oh, meu Deus. O vidro fez uma vítima ali? Esse vidro é fogo, viu? Ele sempre faz suas vítimas. Ainda bem que as testas dele são de borracha, para-choque novo, né? João batizou com água. João mergulhou vocês com a consciência de que vocês precisavam se arrepender. Mas aquele que virá, e que eu disse que não vos deixaria órfãos, mas vos enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, e que Ele vos guiaria a toda a verdade, vocês vão ser mergulhados nele. Aí, tem mais um? Não, ok. Jesus falou isso, disse para os discípulos, fiquem lá, depois vocês vão ser... Quando vocês forem mergulhados no meu Espírito, encharcados do meu Espírito, vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins. Espera aí, mas então tem uma associação que a gente precisa entender. Para conseguir viver essa vida de testemunho, eu preciso ser mergulhado no Espírito. Porque senão pode ser uma vida bem difícil de viver. Então, ser mergulhado no Espírito Santo é receber uma capacitação para lutar com coisas que não nos são naturais. Não nos são naturais. Quando alguém diz que para fazer alguma coisa, qualquer coisa, nós dependemos de Deus, é verdade. Para levantar da cama, para abrir os olhos. Tem gente que está deitada
dorme, aí quando no outro dia vai acordar, não consegue abrir o olho. Não consegue abrir o olho. Não consegue movimentar isso. Então, assim, também não sejamos ingênuos. Por quê? Porque lá em Babel, a arrogância que estava em Babel, muitas vezes ainda está em nós. Nós podemos construir, nós podemos fazer. Eu vou confessar um pecado para os irmãos. Comunitário. Quando Deus nos trouxe a comunidade, usou muito a vida do Hamilton para juntar um link de coração que a gente tinha, de que a gente devia estar com os irmãos. A gente já era muito chegadinho, né? Sim, de vocês, estava tudo. Mas, assim, foi muito bom esse... E, honestamente, irmãos, é claro que se você entregou sua vida para Deus como nós entregamos a nossa, a gente tinha uma direção de Deus sobre o que nós estávamos indo fazer aqui. Tudo bem que Deus podia não fazer isso, Ele podia falar, vai lá e fica quieto. Mas nós sabíamos que era viver uma vida de comunhão e de comunidade. Aonde está o pecado? O pecado está que eu tinha entendido, pode deixar, Deus. Pode deixar. Que desde o meu currículo, desde os 15, 16 convertido, liderança de jovens, passei pela Igreja Presbiteriana do Brás, trabalhei na FEBEM, conheci o pessoal da Deus e Amor, da Assembleia, da Presbiteriana, pode deixar, fiz seminário, tá certo, prontinho. Aí, você pensa que é o quê? Que você que faz. É óbvio que isso dá confusão. E é óbvio que eu sei que isso gerou nos irmãos um certo estranhamento de um jeito ou de outro e tudo mais. Porque era o ser humano agindo, gente. Porque Babel dá confusão. E eu estou falando isso, confessando a minha arrogância e prepotência, porque às vezes a gente pensa que nossa arrogância e prepotência só aparece quando eu falo aqui não, porque eu isso, eu aquilo. Não, ela às vezes aparece simplesmente quando, muito bem fala o Valtinho, quando diz, não, Deus não é Deus que faz, a gente já sabe o que Deus quer, vamos fazer, vamos ajudar Deus aqui. Diferente da cooperação, na verdade você quer passar na frente. E eu sei que eu usurpei o Pai, não bastando usurpei o Filho, não bastando usurpei o Espírito Santo. Entende? Sabe quando Paulo fala que ele é o maior dos pecadores? Eu estou na senha lá para pegar a fila. Porque eu sei que essa história aconteceu. E não pensam que não houve um preço a ser pago. Agora, os planos de Deus, eles não são frustrados. E Deus tem um plano para essa comunidade. Que não tem nada a ver comigo, tem a ver conosco. E tem a ver com os planos dele para a vida das pessoas e como resposta para essa sociedade. Ué, mas esse pequeno rebanho, esse pequeno aprisco, sim, porque Deus não depende de multidões para fazer. Pelo amor de Deus, gente, Jesus tinha quantos discípulos? Mais próximos? Pois é. Só que a gente, às vezes, na nossa megalomania, às vezes a gente pensa que a gente precisa de muita coisa para fazer as coisas acontecerem. E nós, na verdade, só precisamos de uma coisa: dependência de Deus. Dependência de Deus. Oração e dependência de Deus. Tirar a mão, quando às vezes a nossa mão teima em querer estar ali fazendo, pensando que Deus não controla algo que Ele controla. Ah, mas eu já entendi isso, Tom. Você que demorou para entender. Você é meio lesadinho. Tudo bem, é verdade, sou meio lesadinho. Não tinha entendido. Ou tinha entendido, mas não sabia direito. Porque às vezes a gente pensa aquilo que o Erlon falou. Foi o que Deus disse ou você acha que Deus disse aquilo? E isso que Deus disse para aquelas pessoas, isso que nós vamos falar já já, que Deus disse, Ele não só disse como Ele capacitou, porque sem essa capacitação, sendo mergulhados no Espírito, a gente não consegue. Então, aí,
Cadê o Atos 2 aqui? Olha só, Jesus tinha falado, vai acontecer isso, fiquem em Jerusalém, esperem, vocês vão ser vestidos, mergulhados no Espírito. E aí chegou o 50º dia depois da Páscoa, que é o que quer dizer Pentecostes, estava todo mundo reunido lá no só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, entendeu? Mergulhados, encharcados do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, outros idiomas, dialecto, conforme o Espírito Santo os capacitava. Que maravilha, hein? Nem precisava de aula nem de cursinho. Sobrenatural. Sobrenatural. Nós precisamos entender que o nosso Deus age no natural, mas que Ele tem poderes sobrenaturais. E o que às vezes a gente demora anos para fazer, Ele faz nisso. Ele fez aqui. E havia em Jerusalém, nessa hora, judeus que eram tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo eles esse som das pessoas falando, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviam falar em seu próprio idioma, na sua própria língua, no seu dialecto. Atônitos, espantados, maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Como nós estamos ouvindo, cada um de nós, na nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadóquia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Que coisa! Olha a diferença para Babel. Lá eles estavam falando o mesmo idioma para construir coisas com motivações erradas. Aqui eles estão falando em idiomas e se fazendo compreender por todos e falando sobre o Deus de maravilhas. E não o ser humano em busca de ser um ser poderoso e maravilhoso. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam muito vinho. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me lhes explicar isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9h da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Pode parar aí. O profeta Joel falou que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, né? Aí ele fala das visões, dos sonhos. É só ler Joel, só ler a Bíblia. Eles acharam que estavam bêbados. Você fala, mas eles não estavam entendendo o idioma? Estavam, mas algumas outras eles não entendiam. E eles achavam que eles estavam bêbados, porque aí não era dialecto, era glossa, eram línguas espirituais, porque eles estavam encharcados no espírito. Então eles falavam dialectos, mas falavam glossa também, falavam línguas angelicais, porque sobrenaturalmente Deus estava agindo ali e fazendo isso. A pergunta é, por que é que Deus fez esse grande espetáculo da natureza? Por que é que Deus trouxe todo esse movimento para capacitar nós, seres humanos, a algo que a gente não conseguia fazer? Não era para a gente falar na língua do outro, nem para a gente falar línguas angelicais. Essas são questões importantes e não vou entrar no mérito agora. Mas para uma questão principal, Deus nos encharcou no Espírito Santo para a gente aprender a viver uma vida em comunidade. Porque é isso que eles vão viver. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de respeito e temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Muitos sinais no meio dessa comunidade.
Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as propriedades, distribuíam cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E o que é que o Senhor usava? Usava como sedução a simpatia que o povo tinha por ver algo totalmente diferente acontecendo ali. Não somente os sinais, mas principalmente que aquelas pessoas estavam vivendo uma vida que ninguém tinha proposto para eles então. E não confunda com sistemas ideológicos e blá, 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 porque, na verdade, o que o Senhor está propondo aqui é vida de comunidade. Aí você fala, mas a gente não tem como replicar esse modelo de partir o pão todo dia, de sair vendendo tudo de qualquer jeito todo dia. Não, mas o Senhor não está falando disso. Mas o Senhor está falando de uma coisa essencial. Vida em comunidade é uma vida de cuidado mútuo, reciprocidade, mutualidade. Né? Como que é a continuação da música? Coloca a letra aí, Mila. O Senhor estava nos capacitando, Ele nos encharcou no Espírito para a gente viver uma vida. Mas vida de comunidade é só ir para a igreja? Não, querido, você não entendeu. Não entendeu. Este aqui é só um aperitivo da vida em comunidade. Vida em comunidade é a comunidade estar com você de segunda a segunda no seu coração. Mas eu tenho a minha agenda. Mas se a sua agenda não inclui a comunidade, os seus irmãos, a sua agenda não é a agenda de Deus. Não é a agenda de Deus. Ah, mas os problemas me tiram a atenção. Sim, mas daqui a pouco você precisa lembrar a quem você pertence e ao que você pertence. E você e eu pertencemos a um projeto muito maior, porque senão nós seremos mais dos mesmos e até instituições mais das mesmas, que se reúnem apenas religiosamente, pontualmente, com projetos, mas sem viver a essência de Deus, que é estarmos ligados como corpo de Cristo, bem ajustados, e com a consciência que também já passou da hora de nós termos, de que tudo que temos e somos pertence ao Senhor. Mas nós temos medo do Senhor chegar e falar, você não quer dividir isso? Ô Senhor, mas eu lutei tanto. Você lutou tanto como, colega? Quem você acha que permitiu que você tivesse? A gente tem uns medos estranhos, e eu confesso que tenho também. Quando a gente faz algumas orações e a gente fica com medo, não com medo de Deus entender errado, mas vai que Deus, né? A gente fala, vai que Deus. Porque a gente, no fundo, a gente tem um problema de confiança. A gente tem um problema de credibilidade. Olha só. Essa igreja que foi encharcada, né? Ela nasce sendo encharcada no Espírito para viver uma vida de comunidade, de reciprocidade, de mutualidade, de que o meu irmão, eu cuido dele e ele cuida de mim. Nós miseravelmente falamos, não, eu cuido do meu irmão até a página 2, e eu também só cuido dele se ele cuidar de mim. Cara, Deus não estabeleceu esses parâmetros. Agora, essa comunidade, você pensa que só tinha gente bonitinha, cheirosinha, bacaninha? Tinha o Barnabé, que já tinha entendido o Salmo 24, que diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Eu preciso confiar que o que Deus colocou nas nossas mãos, ou que nós cooperamos com Deus para ter, assim, não é só aquele adesivo do carro, assim, sabe? Este veículo pertence ao Senhor. Aí você fala, vou perguntar, então me leva lá no centro da cidade que eu estou precisando. E o cara fala, não é bem assim. Então não pertence ao Senhor. Não estou falando dessas coisinhas. Eu estou falando, irmão, do quanto de fato o carro que você tem na sua garagem existe para abençoar pessoas.
o quanto os recursos que o Senhor coloca nas tuas mãos existem para abençoar pessoas. Tem um guri que veio aqui uma vez, 2 vezes só na comunidade. Amigo do Henrico. Cadê o Henrico? Está aí? Como que chama o seu amigo? Renato? Renato, né? Nós estávamos numa conversa com os jovens e a gente estava falando que às vezes a gente tem algumas carências e é importante saber as carências dos irmãos. E nós tínhamos uma carência de um violão. E passou o tempo, não muito. Hoje o Elcio chegou e falou, olha, a comunidade ganhou um violão. Eu nem sei como que ele, da onde ele pegou, trouxe, se era dele. Não importa. Diferente é o coração. Ele ouviu, tem uma pessoa que talvez gostaria de ter um violão. E a gente está fazendo o quê? Porque quando é comigo, aí a gente faz das tripas coração. Mas e com o meu irmão? Com o meu irmão eu passo primeiro no critério se ele merece, se ele é justo, se ele isso, se ele não fez por merecer. A gente monta um tribunal para decidir. Só que assim, queridos, essa é a política do reino. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Não vai encontrar em direita, esquerda, socialismo, comunismo, capitalismo, social-democracia. Não vai encontrar. Porque nós estamos falando de uma coisa muito mais elevada. Mas nós somos miseravelmente pecadores porque a gente troca a política do reino de Deus por esse lixo que o mundo vende nas televisões, nas campanhas, num monte de coisa. Não estou falando de novo para você não ser informado, pelo contrário, não estou falando para você, mas não seja ingênuo e aprisionado por essas coisas. Não é novidade o que eu estou falando. Mergulhe naquilo que o Senhor quer que você mergulhe, porque Ele mergulhou em você, para que eu e você possamos entender que são essas coisas que fazem sentido e propósito na nossa vida aqui. A graça de você ver alguém ser abençoado. Mas não eram só bonitinhos. Tinha o Barnabé, que tinha entendido tudo isso, e tudo bem. Tinha gente que não tinha entendido como o Barnabé ainda plenamente, mas tudo bem também. Mas na medida em que tinha necessidade, ia lá, olhava, ajudava, se preocupava, tal. E tinha gente como Ananias e Safira, gente. Não é lá que está? Vocês nunca se perguntaram como é que no Novo Testamento tem uma história com cara e cheiro, gosto de Velho Testamento, como de Ananias e Safira, que praticamente foram fulminados? Porque Deus está num momento pedagógico tão forte de mergulhar e capacitar a essência daquilo que Ele queria e quer que seja uma igreja. Comunidade que cuida-se mutuamente. Cuida-se mutuamente. Que pode ter colocado você para cuidar de mais pessoas. Os pastores aqui também são ovelhas, também cuidam e são cuidados. Por alguma razão, Deus deu planos e projetos para que cuidem um pouco mais de alguns disso. Mas todos nós temos o chamado que foi dado para Caim e ele rejeitou, que, se eu não me engano, o Lala que pregou sobre Abel e Caim, foi Lala. O Erlon, né? Cuide do seu irmão. Não destrua o seu irmão. Mas não é todo mundo bonitinho e cheirosinho, não é. Agora, o Espírito Santo quer continuar mergulhando dentro de você para te capacitar, para você aprender, não só a doar, porque tem gente que é ótimo para doar, mas não sabe receber. Não sabe receber. Ai, que orgulho miserável. Olha, o outro precisa de mim, mas eu não preciso dele. Que isso, gente? Aí tem aquele que também só sabe receber. Não, eu sei receber, mas eu não sei ajudar. Ah, gente, eu não sei ajudar ninguém, não sei ajudar nada, não posso, não consigo, não tenho tempo. Ah, não tem, bonitão. Mas você gosta de ser ajudado, gosta de ser cuidado, gosta de ser abençoado, gosta de ser visitado, mas não gosta de se sacrificar um pouco em amor para cuidar de ninguém. Porque você só sabe receber, não sabe dar.
Mas tinha gente assim também. E tinha gente que sabia dar e sabia receber. Porque mergulhados no Espírito Santo, ora nós vamos abraçar, ora nós vamos ser abraçados. Há 15 dias atrás, nós como família estávamos sendo abraçados, cuidados. Assim, e eu estou falando isso com a parte de alegria no coração, porque essa comunidade tem dado um testemunho de abraçar. Eu sei que se eu fosse perguntar aqui, muitos irmãos contariam histórias de cuidados, de investimentos. Me desculpem, mas vocês sabem por que o Gilmar escreveu pedindo para a gente orar pelo AVC do pai da Débora? Porque o Gilmar sabia que a gente ia se importar. Isso é um testemunho, gente. Agora, talvez você pense, pô, mas a gente fica só preocupado com os problemas dos outros. Hello! Jesus passa o tempo todo preocupado com os seus problemas, meu camarada. O tempo todo preocupado com os seus problemas. Quando ele não está contemplando, ele está trabalhando. O meu pai trabalha até hoje e eu também. E nós? E nós? Agora, é fácil? Não é fácil. Por isso nós precisamos desse mergulho no Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos pedir para Deus nos dar o coração que sinta, o coração que dói. Teve outra canção que vocês cantaram, né? Que é Coração do Outro que Dói. Quando se sabe, como é que é? Quanta dor do outro lhe doeu. Porque se a gente ora protocolarmente, a gente não sentiu a dor do outro. É uma resposta antiga para problemas que estão aí e vão piorar. Porque a igreja precisa ser uma resistência de Deus para esse mundo do amor que se esfria, que isola as pessoas, que dizem que elas não precisam de ninguém. Nós precisamos nos cuidar mutuamente, amar, abraçar, se preocupar, perguntar. Ah, mas eu vou perguntar, vai que ele me fala uma coisa que eu não consigo ajudar. Tudo bem, pede ajuda para o outro, para o outro, para o outro, e a gente ora e se preocupa. Mas não pode haver entre nós pessoas que não são cuidadas. Eu e você não podemos ter uma agenda onde a gente não carregue a comunidade junto conosco. E mais, a comunidade não é só o aprisco, são as pessoas que estão caídas à beira do caminho também. Aí talvez você fale, mas a gente não tem recurso para isso. Sabe que eu estava pensando algo? Eu acredito que é de Deus o que eu pensei. Se não for, você me fala. Que a parábola do bom samaritano, alguém talvez já tenha pregado isso também. O bom samaritano não sou eu e não é você. O bom samaritano, sabe quem é? Jesus. Porque é mais fácil eu e você sermos o sacerdote e o levita, de passar ao largo daquele que sofre. Ou então, da gente ser o dono da hospedaria. Ó. Porque Jesus, no fundo, gente, se a gente pega alguém na beira do caminho caído, quem está pegando é Jesus, não somos nós, porque nós não somos legaizinhos. A gente é tudo neurótico. Fica se perguntando por que o cara está caído, por que está cheirando assim, cheirando. Nós somos problemáticos. Não somos, Roberto? Somos problemáticos. Só que aí, Jesus, o bom samaritano, leva aquele moço caído, que muitas vezes o moço caído somos nós também. Depende da semana, né? Depende da semana, a gente está carregando um, de repente da semana ele está caído querendo ser carregado. E tudo bem. Aí ele leva, ele providencia o recurso, porque ele sabe onde tem. Aí vamos supor que essa comunidade seja a hospedagem. Talvez a gente fale, oh, mas você trouxe um cara doente aqui, meu. Você trouxe um cara atrapalhado, todo quebrado aí, nem sei. Aí Jesus fala e fala, qual é o problema? Recurso? Está aqui. Está aqui. No final das contas, quem nos carrega é Jesus, quem providencia hospedagem é Jesus e quem traz o recurso é Jesus. Então a gente precisa parar de ter medo. E quando eu falo de recurso, eu não estou falando só de recurso financeiro, gente. Recurso financeiro é um tipo de recurso.
recursos. Tem gente que até não é ajudado, não pode ser ajudado com recurso financeiro. Tem que ser ajudado com outros recursos. Mas a resposta para essa sociedade, reverenciando o pastor Jair Pintor, que falou sobre a atualidade e a Bíblia como a resposta para os dias de hoje, é uma igreja que Jesus lá atrás falou que o Espírito Santo batizou, mergulhou, para poder viver acolhendo as pessoas. E a gente precisa parar de achar que aqui é só um lugar para nós. Porque as pessoas precisam saber que existe um lugar que está disposto a abraçar eles. Ah, mas eu posso ir assim? Pode. E também não tem nada de baratear o evangelho, porque também nós já não temos mais a ingenuidade de pensar que a gente converte as pessoas. No máximo a gente luta para amar, pede para o Espírito Santo ajudar a gente a amar. Ah, mas esse negócio que ele está falando, eu não entendo. Eu também não entendo, mas fica aí, pelo menos a gente está junto. Pelo menos estamos juntos. Ou alguém aqui sabe tudo sobre Deus? Não. Vamos ser comunidade como comunidade deve ser, mergulhada no Espírito, capacitada para acolher, para abraçar. Ah, mas o fulano é da igreja CIS. Não, é a mesma igreja, é de Jesus Cristo. Agora, tem pessoas no seu trabalho, tem pessoas na sua rua, tem pessoas que passam por você e precisam ouvir falar de Jesus e precisam ouvir falar de um lugar que, no máximo, se a gente não conseguir mudar a vida delas, a gente chora junto. Porque está difícil até encontrar gente para chorar junto. Porque a sociedade vai cada vez mais isolar as pessoas. É esse o caminho. A igreja precisa ser resistência. E a resistência ainda é a mesma. Vida em comunidade. Então, quando você vem para cá, às vezes você vem para louvar. E está tão bem que você vem para cuidar. Às vezes você vem para ser cuidado. Só não pense que quando eu estou bem, eu não preciso ir porque eu não tenho nada, não estou precisando de nada. Não, você está precisando trabalhar e cuidar das pessoas. E quando você está mal, você fala, eu não tenho condições de ir. Eu estou mal, está difícil. Você precisa ser cuidado, você precisa de um abraço. Você não confia no poder de Deus? Jesus Cristo investiu a igreja com esse lugar de acolhimento. Você acha que é à toa aqui? Não é só porque as pessoas gostam de instituições, não. Tem poder de Deus nesse negócio. Não fique sozinho, não fique abandonado, não fique isolado. Nós somos chamados a cuidar da criança até o idoso, do mais vulnerável. A gente não sabe. A Lília é uma professora nisso. Está nos ensinando lá nos jovens o que é inclusão. Eu lembro de uma pergunta do Joãozinho. Lembra do Joãozinho? O Joãozinho perguntou, foi a primeira pergunta do Papo Cabeça lá, para a Lilian, assim, ele falou bonitinho. Ele falou assim, mas as pessoas olham diferente, né? Assim, para você, e você, como é que você se sente? Ele estava falando assim, como é que você se sente vendo, de repente, um tipo de discriminação? Né? Não foi isso? E a Lilian teve uma doçura de Deus para não falar, eu tenho raiva dessas pessoas. Pelo contrário, ela nem sei se ela prestou atenção na resposta dela, mas eu guardei. Ela disse, olha, às vezes a gente precisa ensinar a pessoa a lidar com o diferente. Lembra que você falou? Porque às vezes a pessoa faz aquilo, não é nem por mal, é porque ela não sabe o que fazer. A gente aprende juntos. Nós aprendemos juntos. Tinha uma música que falava, eu preciso de você, você precisa de mim. Não é isso? Nós precisamos de Cristo até... e todo mundo conhece. Mas a gente canta e esquece de lembrar que o outro precisa de mim e que eu preciso dele e que todos nós precisamos de Cristo. Até, sem cessar,
sem parar, sem vacilar. Pelo menos a versão que eu conheço parece que é a mesma. É. Vocês dão risada porque vocês ficavam brincando na hora dessa música, provavelmente, né? Porque tem umas coisas... Mas é verdade. Eu vou parar por aqui, porque eu preciso lembrar que eu não estou aqui para convencer ninguém. Mal me convenço. Mas eu peço a Deus que o Senhor possa dividir com você a alegria e a potência que é ser igreja. Que pode revolucionar as vidas. Coisas que governantes não poderão. Não fique esperando uma revolução de países e nações. Seja fiel naquele quadradinho da cerquinha que Deus te deu. Cuide das pessoas e seja cuidado. E quando você não conseguir, pede perdão. Que é assim, né? Eu estou cheio de dívidas aí com os irmãos. Então vocês já me perdoam, mas eu tô na área aí. Certo? Vamos orar? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Faz tempo que a gente não faz isso, né? Vamos? Voeja, desperta a ninhada, nos leva nas asas das alturas no ar. A voz De muitas águas, é a mesma voz que acalma e faz sossegar. A voz do bom pastor conhecer e prosseguir, eternamente conduzirá sua noiva, namorada do Pai, o rosto sempre verá. Entronizado Deus e ao seu lado o Cordeiro, os salvos em sua luz hão de andar. a voz do nosso Deus faz tremer, ouvir a sua voz trovejar, coisa nenhuma que se fazer, se não render-se a seus pés e adorar. A voz do nosso Deus faz tremer, é majestosa e nos faz saltar, nas prenhas parir, e no seu templo todos dizem glória, e no seu templo todos dizem